Olá amigos! Hoje então vou falar um pouquinho sobre o que levar para o caminho de Santiago de Compostela. E também vou falar um pouquinho sobre os custos. Eu não vou ficar aqui mostrando para vocês a minha mochila e as roupas que eu estou levando. Depois até no site talvez eu coloque algumas imagens, mas o que eu quero passar aqui é o principal, as dúvidas que talvez vocês tenham. Então eu vou falar exatamente o que eu levei e o que eu realmente utilizei e o que eu não utilizei. Bom, então mochila normalmente 35, 50 litros, 45 litros já é o necessário. Normalmente as pessoas levam de 3 a 4 mudas de roupa, ou seja, 3 a 4 kits de roupa, sendo 2 para fazer a caminhada e 2 para poder descansar e passear, entre outras coisas. No meu caso, eu tinha uma só para fazer a caminhada, basicamente isso, e aí sim mais 2 mudas de roupa para poder descansar e relaxar. O que acontece? Eu usei tanto a calça quanto uma camisa de lycra, né, essas de esporte mesmo, e então era chegar no albergue, lavar em 1 ou 2 horas com o calor que estava naquela época, ficava seco, então eu não precisava de mais do que isso. Todo dia estava lavado e limpo, eu podia usar todo dia seguinte a mesma roupa sem problema. Eu tinha mais outra camisa para poder fazer também exercício e outras duas ou 3, se eu não me engano, para poder passear, enfim, e outras coisas. Mas basicamente no verão, como eu falei, se você tem uma roupa que é específica de caminhada, que o material é leve, uma só é necessária, porque você sempre vai chegar no albergue e vai poder lavar ela. Uma outra grande dúvida que eu tive foi referente ao frio e a jaqueta, mesmo indo no verão. E olha o que aconteceu. Nos vídeos que eu estava assistindo no YouTube, em blogs e dicas sobre o que levar no caminho de Santiago, a maioria, se não todos, sempre falavam: se for no verão, não precisa de jaqueta porque nunca vai ser frio. E se for levar alguma coisa, leva só uma corta-vento, né, que é para proteger de vento se estiver ventando. Eu na época pensei o seguinte: não, é melhor eu levar uma boa de uma jaqueta, para que se acontecer alguma coisa eu esteja protegido, do que talvez ter só uma jaqueta meia boca, e se acontecer alguma coisa, vai adiantar de que ter aquela jaqueta. E se vocês viram os vídeos, viram o que aconteceu no segundo dia de caminhada. O segundo dia, o tempo já estava fechado, chuvoso, e uma jaqueta corta-vento ou uma pequena malha, alguma coisa fina, não ia me proteger. Até aconteceu uma coisa muito interessante naquele dia. Um amigo nosso, um brasileiro, ele foi sem nenhuma roupa de frio, nada. E naquele dia, todo mundo, os outros demais, todo mundo tinha alguma roupa de frio. Ele não tinha. Justamente porque ele leu que não precisava de roupa de frio na Europa, no verão da Espanha. Mas aquele dia, fez muito frio, choveu, e ele ficou assim: eu não posso ir sem... tá muito frio, não tenho como caminhar debaixo de chuva só de camisa. Por sorte, no albergue, eles tinham roupas para vender. No fim das contas, ele teve que comprar uma jaqueta que era... ele não gostou, mas era a única que tinha para comprar, por 50 euros, e foi o que salvou ele. Senão ele ia perder um dia de caminhada, ou seja, ele ia ficar para trás do grupo. Obviamente, ele não ia dar tudo errado nos primeiros dias do caminho dele. Isso serve de lição. É muito melhor você levar uma boa jaqueta, corta-vento, impermeável e que esquente de verdade, caso precise você use, do que talvez levar uma corta-vento, uma malha, e você talvez tenha que usar as duas, e as duas talvez não vão lhe salvar. Eu passei por mais períodos onde eu precisava muito mais uma jaqueta grossa e contra-vento do que talvez só uma pequena malha ou uma outra pequena roupa que talvez não fosse me esquentar de verdade. Então a minha dica é: leve uma bela de uma jaqueta, uma só é necessária. Se fizer muito calor, tira, sabe? Mas é mais importante você estar bem protegido e quando precisar ter uma coisa boa para usar, do que talvez arriscar e levar só alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali que talvez não vai resolver o seu problema. E no fim, por mais volume que pareça ter uma jaqueta grande dentro da mochila, você pode levar por cima da mochila também, às vezes amarra na cintura, ou até serve de travesseiro. Eu usava de travesseiro em muitos albergues que não tinham travesseiro, como ela era grossa, ajudava bastante. Então, no fim, acaba resolvendo vários problemas.
Outra coisa indispensável é a bandana. Nossa, sem bandana é impossível. Ou até um lenço. Tinha gente usando lenço, mas bandana é muito mais prático e muito mais fácil de lavar também. Protege pescoço, cara, bochecha, orelha, esquenta. Referente ao calçado, galera. Depois até eu coloco alguma coisa no site referente às botas que eu usei, tá? Mas no início da pesquisa, antes de fazer o Caminho de Santiago, eu tinha lido também muitas coisas. Não deixe de investir numa bota, porque talvez lá você vai pagar o preço e por fazer machucar os seus pés, fazer bolha e ser impermeável e não sei o que. Então tudo que eu li era uma média de R$700, R$600, até R$1.000 as botas realmente de trekking, impermeáveis e com todos os sistemas que poderia ter para poder ajudar a caminhada. Eu na época eu pensei o seguinte, assim, não, eu não vou gastar esse dinheiro numa bota, né? Eu vou investir numa coisa mais ou menos, que seja boa e que não me custe tanto. E no fim eu gastei uns R$350 numa bela de uma bota da Bull Terrier, vou deixar aqui na descrição e no site também para que vocês vejam. E foi sensacional. Nunca deu um ai, nunca me fez um machucado, nunca entrou uma gota, nada. E foi muito, muito boa mesmo. E que vocês entendam o quanto eu não preciso se preocupar tanto com isso. Basta você ter um bom calçado. Muita gente fazia de sandália, de Crocs. Claro, não todo o caminho porque tem muita pedra, mas muita gente caminhava muito tempo de Crocs, sandália, tênis de caminhada tranquilo, esses tênis normais, nada de impermeável e por aí vai. Então não se estressem tanto com isso. Realmente o que é... E obviamente no verão não precisa se preocupar tanto com chuva e se vai molhar ou não. Então foquem realmente em qualidade e maciez, que seja realmente bom e leve para caminhar, que com certeza é o mais importante. Outra coisa, galera, que eu não dava bola e achava que era simplesmente tipo, estético, eram os stickers, né? Os bastões de caminhada. E quando eu cheguei em Saint-Jean, eu vi um cajado que eu achei muito engraçado. Pensei, vou caminhar com esse cajado, vai ficar legal, né? Só pra fingir que sou um peregrino de verdade. Mas no fim, esse cajado me ajudou muito mesmo. E claro, depois no final eu comecei a pensar que eu deveria realmente ter comprado os stickers e realmente teriam me ajudado muito mesmo. Então isso é fundamental também. Hoje, se tiver que fazer outro trekking, sem dúvida eu levaria os stickers, porque faz muita diferença. A última dica, assim, a grosso modo, seria o sleeping bag, né, o saco de dormir. Claro, eu levei um bem fino, o mais simples que tinha, porque era verão, não precisava ser grosso, não precisava proteger do frio. E todo mundo usa isso nos albergues, principalmente os comunitários, enfim, que a higiene é um pouco mais precária, porque tem muito problema de bed bug. Bed bug é tipo uns carrapatos de cama, e eu passei por isso, galera, e é horrível, é horrível mesmo. Os coreanos estavam sempre assustados com essa história de bed bug, e eu pensava, que bed bug o quê? Aí pelo 10º dia da caminhada, eu não usei o saco, não usei o meu sleeping bag, e adivinha o que aconteceu? O corpo inteiro picado, tive que tomar antialérgico, não pude me confraternizar com os outros, tive que lavar todas as minhas roupas, lavar minha mochila, foi um saco, galera. Então assim, é primordial ter esse saco de dormir e levar sempre fora da mochila, não coloca dentro da roupa, porque se o teu saco de dormir pegar as bed bug, ele vai passar para as tuas roupas, que assim vai. Então tem que levar sempre por fora da mochila, coloca em outro saco, separado. Isso é importante. Agora falando um pouquinho sobre os custos, isso também é uma coisa muito importante que eu sei, porque foi uma das coisas que eu mais pesquisei. Antes de ir para o trekking, eu tinha dado uma olhada na internet e vi uma média, o pessoal falando uma média de custo diário para sobreviver no Caminho de Santiago de 20 a 30 euros por dia. E eu na época achei, nossa, muito, né? Muito valor, eu não tenho esse dinheiro para gastar, e então eu vou tentar ir o mais humilde possível. O que eu fiz no início então para poupar dinheiro? Mercado, sanduíche, lata de atum, lata disso, lata de aquilo, saladinha, um pouco de fruta, básico. Então eu passei os primeiros 7 a 8 dias comendo só isso, sanduíche, almoço e janta. E o café da manhã de vez em quando. O café da manhã meu era alguma fruta, alguma coisa. Aí sem almoço eu comia bem e à noite também um pouco mais leve.
Mas normalmente é isso aí, sanduíche disso, sanduíche daquilo, com alguma salada e alguma fruta e bastante líquido, bastante líquido. Então eu aguentei nesse sistema por 8 dias. Depois dos 8 dias, aí eu comecei a enjoar, claro, de sanduíche, das mesmas coisas todos os dias, e o corpo também começou a ficar mais fraco, claro, porque, imagina, gastava aí 3.000, 4.000 calorias todo dia e estava repondo muito menos. Por um lado foi bom que eu perdi um sobrepeso que eu tinha, então também não posso reclamar tanto, mas, claro, na época o corpo começou a ficar fraco, questão de vitaminas e tudo mais. Então, após esses 8 dias, eu comecei a me dar o luxo, digamos assim, de almoçar, pelo menos, num lugar decente. Então, para que vocês tenham uma noção de custos agora. Normalmente, o albergue, que é o albergue que é o do caminho mesmo, da lista que vocês vão receber, existe uma lista, mesmo por um aplicativo, de todos os albergues que tem em cada cidade que vocês vão passar. Nessa lista, normalmente tem um primeiro albergue que seria a paróquia tal, que seria o albergue oficial do caminho, digamos assim. Normalmente é um ou dois que são oficiais do caminho de Santiago. Nesses albergues oficiais, 90% dos casos é 5 euros para ficar lá. Um que outro pede doação e normalmente a doação a pessoa vai doar 5 euros. Então esses primeiros dias, esses primeiros 8 dias mais ou menos, que eu fui um peregrino humilde, comendo só o básico, indo só em supermercado, eu gastava uma média de 10 a 12 euros por dia. Cada refeição minha dava 3 euros, às vezes até menos. Então foi um período, esses primeiros dias, que eu poupei um belo do dinheiro, eu gastei uma média de 10 a 12 euros. Após isso, eu comecei então a almoçar. Normalmente o que acontece? O almoço peregrino é 10 euros. É uma entrada, o prato principal e a sobremesa com bebida inclusa, água e vinho inclusos. Então é um belo de um menu, é um belo de um prato, assim, digamos. A comida é muito boa, sempre é muito boa, em todo lugar que eu passei sempre foi muito boa, por 10 euros. Então eu comecei a incluir isso aí na minha conta. Então após os 8 primeiros dias, até o 24º, 25º dia, eu fazia isso. Pela manhã comia alguma fruta, algum cereal, depois quando fosse almoçar comia o menu peregrino e à noite voltava a comer algum sanduíche, alguma coisa pouca. Raramente eu comi em restaurante à noite também. Na média ficou 20 euros. Na média ficou uns 20 euros por dia nesse outro período. Nos últimos dias, pessoal, aí eu já estava cansado mesmo e disse, não, agora falta 5 dias, eu vou me dar o luxo. Comecei a ficar em hotéis, em albergues melhores, ou seja, já não era mais de 5, já ficava nos de 10. Aí era particular, tudo muito mais limpo, mais tranquilo, menos gente, menos bagunça. Comecei a almoçar e jantar fora, então, claro, às vezes até mais caro do que o menu peregrino. Mas na média, então, nesses últimos 5 dias, falando do período até Santiago, mas depois até Finisterre, nos outros 4 dias eu também gastei isso. Então eu ficava na média de 30 euros por dia. Sem falar que em Santiago, as 2 noites que eu fiquei lá, eu fui em restaurantes caríssimos, 30, 40 euros. Então realmente eu gastei, me dei o luxo, claro, para comemorar também, né? Assim como em Finisterre também. Então, para vocês terem uma noção, no total dos 34 dias que eu caminhei, o meu custo de alimentação, estadia, água, entre outras coisas, farmácia, que envolveram essa minha 34 dias de peregrinação, eu gastei 960 euros pelos 34 dias. Como eu falei, começando bem humilde, sendo moderado, no fim ostentação. O que no final realmente dá uma média de 28 euros por dia. Era um cálculo que eu não queria, mas no fim tive que gastar e, claro, não me arrependo, foi tudo perfeito, assim, não posso reclamar, mas é para vocês terem uma noção, então, mesmo vocês querendo poupar ou não, essa vai ser realmente a média de, eu diria, 25 a 35 euros por dia é a média que vocês vão gastar fazendo o caminho de Santiago. Só o custo para sobreviver, né? Claro, não estou contando a ida, nem o transporte nos períodos que antecedem e o posterior a Santiago. Então é isso, pessoal. No site eu deixo muito mais informações, mais detalhes, assim vocês podem programar a viagem de vocês. Tá bom? Tchau!